Hoje eu quero falar com vocês, ainda no livro de Filipenses, no tema Alegria acima das circunstâncias. Alegria acima das circunstâncias. O livro de a carta de Filipenses, ela é chamada também da Epístola da Alegria ou a Carta da Alegria. Paulo escreveu essa carta, já falamos sobre isso, né? Já temos aí uma breve apresentação sobre Filipos, a época que foi escrita essa carta, quando começou a igreja em Filipos. Depois a gente falou também na última mensagem onde Paulo estava quando escreveu, na prisão em Roma, escrevendo para a igreja de Filipos. Mas eu queria extrair algumas coisas dessa carta, extrair algumas ideias, algumas mensagens e algumas coisas que são aplicáveis às nossas vidas no dia de hoje. Eu queria trabalhar nesse tema com vocês. Alegria acima da adversidade, acima das circunstâncias, acima daquilo que nós vivemos. Abra comigo a sua Bíblia, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. A palavra diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Palavra do Senhor. Irmãos, hoje a gente vive numa era do hype. Tudo está evidente. Todo mundo quer mostrar evidências, todo mundo quer fazer alguma coisa diferente, todo mundo quer mostrar felicidade. Mas, na realidade, onde é que está a nossa felicidade? Se você passear hoje pelas redes sociais, que aliás é uma maneira de comunicação da nossa era, hoje de manhã o Silas estava falando sobre cartas, aí ele brincou, falou, não, mandou um e-mail, a gente olhou para o falou, e-mail já é ultrapassado, né? Mandou um WhatsApp, então agora não tem mais essa coisa do e-mail, lembra do e-mail? Alguém usa e-mail ainda aqui, não? Só para trabalho, né? A gente usa para trabalho e-mail, para documentar as coisas. O Rui escreve cartas ainda, altas cartas, não é isso? Mas hoje a gente fica vendo essas coisas. Se você observar a rede social e você vai ver as fotos das pessoas que estão lá, o que você vê? Só pessoas alegres, sorriso, aquele cenário que você não sabe mais se é inteligência artificial que montou, ou se a pessoa está na frente de um painel, ou se ele está nesse lugar mesmo. Mas sempre passa uma coisa alegre, está sempre bem, está sempre todo mundo sorridente. E aí você que está vivendo a vida real, você fala assim, gente do céu, por que essa pessoa aqui, olha, eu conheço ele, olha como ele está bem, está lá em Dubai, mandando mensagem para a gente, olha o carrão que ele está sentado no capô. Já viram aquelas fotos, o pessoal senta no capô do carro, tira aquele close e manda para a família? Parênteses aqui, uma vez eu brinquei, gente, eu fui numa igreja pregar, e tinha um púlpito tão escandaloso naquela igreja, assim, escandaloso quer dizer assim, bastante, cheio de nuances, coisas. Aí eu falei assim, gente do céu, olha só, e debrucei no púlpito assim, falei, eu vou dar vontade de tirar uma foto nesse púlpito, mandar para meus parentes lá no Nordeste, que sou do Nordeste, tá? Mandar para meus parentes, falar, onde eu cheguei, né? Mas brincando com a situação, alguém tirou a foto, irmãos, alguém ampliou a foto, enquadrou e mandou para mim de presente. Não tinha rede social naquela época, mas isso aqui já era uma rede social fazendo uma cena que não era real para mim aquilo, né? Então hoje a gente vê essas situações e a gente fica pensando, por que não eu estou feliz assim? Vejo todo mundo feliz, onde está a alegria verdadeira, será? A nossa sociedade parece que ela ensina que a alegria depende sempre de alguma coisa material, perceptível. Depende de um bom emprego, depende de um relacionamento perfeito, depende de um carro novo, uma casa nova, enfim, depende de coisas bem materiais.
Se isso acaba, parece que a nossa alegria se vai. Você tem a maior vontade de comprar uma coisa nova para você, aí você compra. O que acontece? Quando você compra uma coisa nova que você queria tanto, você quer uma próxima coisa nova. Parece que aquilo nunca é suficiente. A gente nunca está satisfeito. Você comprou um carro novo que você sonhava, uau! Passou de 2 semanas, você nem o cheirinho de carro novo você sente mais. Você está tão acostumado com aquilo, você começa a olhar para outro. E parece que isso vai sendo uma coisa viciosa em nossas vidas, esse desejo, essa coisa de ter sempre alguma coisa. E de novo, eu pergunto, onde é que está a nossa alegria? Tem uma historinha, não é uma história real, mas pode se enquadrar com a história real, de um personagem que eu chamei de Bia. A Bia é um perfil perfeito. Sabe aquele perfil que você olha na rede social e fala, uau, que perfil perfeito. Uma pessoa bem-sucedida no trabalho, uma pessoa bem-sucedida no relacionamento, pelo menos o que aparece lá, uma pessoa em lugares maravilhosos, paisagens maravilhosas, circunstâncias maravilhosas, aqueles almoços, aqueles cafés da manhã maravilhosos, estou indo para a academia, sabe aquela pessoa que posta tudo? Está feliz da vida. E você fica vendo aquilo. Agora, parece que a vida da Bia é um perfeito painel desenhado. Mas a Bia não posta os momentos de ansiedade que ela tem, ela não posta os momentos de aflição, ela não posta as suas fraquezas. Parece que a felicidade depende daquilo. E é uma pessoa que, se sair daquele trabalho que ela está, ela não posta mais. Ou deu um problema na sua casa, ela não posta mais. Por quê? Porque a felicidade que está sendo exposta é uma felicidade baseada em coisas, baseada em circunstâncias, e não baseado numa coisa sólida, em algo firme, no fundamento firme que é o Senhor em nossas vidas. E o que eu quero conversar com você hoje é exatamente isso. Como ter essa felicidade? Como ter essa felicidade mesmo em problemas com circunstâncias difíceis, em problemas em nossas vidas? A Bia parou de postar as coisas boas, por quê? Porque a sua alegria dependia inteiramente de um cenário ser perfeito. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei para você, mas eu queria dizer para você, se você não sabe ainda, eu sinto muito decepcionado, a nossa vida não tem um cenário perfeito. Nós vivemos em altos e baixos, passamos por situações que são difíceis, em momentos nós estamos muito alegres, e em outros nós somos tristes, em momentos nós estamos bem de saúde, daqui a pouco nós estamos enfermos, em momentos nós estamos bem no relacionamento, daqui a pouco acontece alguma coisa e você briga. Então a nossa vida não é um mar de rosas como se pinta por aí, ou como dizem alguns mais antigos, aí um céu de brigadeiro, né? Que você voa sem nenhum tipo de turbulência. Não, nossa vida, como disse a palavra, ela é real, ela é suscetível às circunstâncias. E a nossa alegria não pode estar ligada a uma coisa específica ou circunstâncias, porque elas se vão. E nós ficamos com a alegria abalada. Paulo estava numa prisão romana quando escreveu a Filipos, e dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. De novo, eu digo, alegrem-se. Quem será que fica feliz numa prisão? Oba, que legal, estou preso. Quem será que faz isso? Ninguém faz isso hoje. Aliás, talvez em toda essa época, o único que fez isso foi Paulo, né? Foi privado da sua liberdade. Há uma circunstância muito adversa à vida dele, mas dentro dele há uma alegria que ele chega a expressar nas cartas que ele escreve às igrejas. Por quê, meus irmãos? Porque a alegria dele não está baseada na circunstância. Ele usa a circunstância para evidenciar o evangelho. Ele usa a circunstância para evidenciar aquele em quem ele crê, aos fundamentos que ele crê, a realidade que ele crê. A circunstância é usada de Paulo como ferramenta para pregar o evangelho. A pergunta para nós é: a nossa alegria é uma pose para a câmera? Ou é uma âncora inabalável no Senhor Jesus? Eu chamo o Paulo, brincando, eu falo que o Paulo é o CEO dos evangelhos. Ele escreveu preso, e de novo,
ele manda uma mensagem direta à igreja: alegrem-se. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. Não deixe se abater pela situação, não deixe se abater pelas circunstâncias. A nossa alegria não está na situação, a nossa alegria está em Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Rapidamente eu queria traçar aqui 3 princípios para viver uma vida de alegria. O primeiro dele, o foco correto, a alegria que resiste à perda. Usando como base Filipenses 3, 7 a 8, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo tinha status, Paulo fazia parte do Sinédrio, Paulo era um excelente conhecedor, um exímio conhecedor da lei, Paulo tinha patente social, ele era aquele cara respeitado, e ele pega tudo isso, ele julga isso como lixo, como nada, diante daquilo que ele descobriu, que é a vida em Cristo. Paulo pegou toda a sua experiência, os seus títulos, todos os seus diplomas, e fez daquilo lá lixo. Outro dia eu estava fuçando nas minhas coisas, e achei, eu já trabalho desde os meus 18, 17 anos, então hoje tenho 63, então imagina que minha carreira já é longa, né? Sempre trabalhei em TI, então comecei a olhar os meus diplomas, os meus certificados, quanto diploma, quanto certificado, quanta coisa eu fiz, quanto treinamento, quanto curso. Isso vale o quê hoje? Eu poderia encher uma parede de quadro, diplomas, mas para quê? Se a minha alegria, se os meus valores estão nisso, isso quer dizer que eu não estou focando o meu valor no fato real, que é o valor em Cristo. Buscando essa situação, Paulo absteve da mesma situação, jogou tudo para o lado. Paulo nos ensina a redefinir o sucesso. Muitos de nós sabemos que sucesso a gente vê como conquista, sucesso você vê como habilidade. Eu lembro que quando eu estava, na época gravava CD, sabe o que é CD? Alguém sabe o que é CD, não? É o que o pessoal mais jovem hoje nem CD usa mais, né? No meu tempo a gente tinha LP. Alguém lembra de LP aqui? Pode levantar a mão sem medo, né? Quem conhece, A gente sabe que a gente já passou dos 30, pelo menos, né? Tinha o LP, o CD. E eu lembro quando a gente gravava os CDs aqui na Carisma, existia, na época, aquela coisa da divulgação, né? Você lançava um CD, você tinha que fazer um monte de coisa para programa de rádio, ir para televisão, ir fazer não sei o quê. E eu lembro que eu encontrei um amigo muito querido, também ele era cantor, e quando ele me reencontrou, antes dele perguntar para mim como é que estava a minha família, ou como é que eu estava, ele perguntou: e aí, quanto você vendeu do último CD? Quantas cópias? Eu falei: meu irmão, eu não sei não, porque lá a gente não liga para isso, né? A gente faz o CD não para ganhar dinheiro, a gente faz porque é registrar uma coisa que um momento que a gente viveu lá na Carisma, né? E além do mais, todos os direitos são da Carisma, não são nossos, né? Aí ele ficou olhando com a cara de decepção, e eu falei: e você, como é que está a sua família? Está bem? Como é que está a sua casa? Está bem? Ou seja, um irmão muito querido, ele não fez por mal, mas parecia que o valor dele ali estava em saber quantos discos a gente tinha vendido, para ver se ele tinha vendido mais ou menos do que aquele momento. Quando nós focamos o nosso foco de sucesso nessas coisas que são circunstanciais, a probabilidade de nós nos darmos mal é muito grande. Mantenha o quadro de valores atualizado da sua vida. Escreva lá: o que é valoroso para mim? O que eu foco a minha vida? O que tem valor de fato para mim? Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente erra, a gente perde coisas, a gente passa por situações difíceis. Você está bem, daqui a pouco você está na lona, como eu disse, devendo tudo, perdeu tudo que você tinha,
você começa a lutar tudo de novo e conquistar tudo de novo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: nada do que você possa perder é maior do que aquilo que você já tem em Cristo. Você parou para pensar que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele cuida tanto de você, Ele pensou tanto em você, Ele quer tanto ter você com Ele, que enviou Jesus, o seu Filho amado, para pagar um preço do pecado, do erro que eu e você cometemos, para pagar nele. Jesus se entregou, Jesus veio, morreu no meu lugar e no seu lugar, por amor. E a gente esquece disso. A gente esquece desse pequeno detalhe. É um pequeno detalhe, ele morreu no meu lugar. Não, ele perdoou os seus pecados. Ele pagou na cruz um preço que não era dele. Ele morreu na cruz por culpa minha e por culpa sua. Ele nos redimiu, ele nos trouxe para perto do Senhor. Porque através do sacrifício de cruz, nós podemos agora olhar para o Senhor diretamente e chamar Ele de Pai. Pai, Pai. Em Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é um convite direto de Jesus para nós reorganizarmos as nossas prioridades. Na prática, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, significa ajustar o nosso foco, direcionar aquilo que é perseguir aquilo que é bom, buscar as coisas que são do Senhor e deixar as coisas materiais para depois, porque Ele fala isso. E as demais coisas, o que são as demais coisas? Aquilo que você precisa. As demais coisas, o quê? O que comer, o que vestir, o que beber, onde estar. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro o relacionamento com Deus e o seu amor e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso, meu irmão? Assim como Paulo aprendeu a valorizar a Cristo acima de qualquer coisa ou circunstância, pense. Jesus nos mostra que ao priorizarmos o relacionamento com Deus e a prática da justiça, encontraremos certamente a paz, independentemente das circunstâncias ou situações que nos cercam. Eu conheço um irmão que cabe muito bem nisso aqui. O irmão, ele era muito próspero. Ele tinha muitos bens. Ele tinha muita coisa. Ele tinha uma empresa aérea. Era dono de uma rede de lojas. Uma pessoa trabalhava no agro também, muitas posses. E um dia, um fiozinho foi puxado e tudo isso desmoronou, acabou, perdeu tudo, até a casa onde morava perdeu. E eu converso com ele e ele fala sempre assim: mas o que eu nunca perdi foi o meu amor no Senhor, e Ele me resgatou de tudo isso. E essa alegria que Ele traz consigo, se a gente não tem esse entendimento de Paulo, você não entende, fala: cara, mas você tinha tudo, e você está alegre ainda? Ele diz: porque o foco das coisas que eu tinha era Jesus, e não as circunstâncias em volta. Porque as circunstâncias mudam. Vocês lembram da pandemia? Lembram, né? Agora há pouco tempo atrás. Quanta gente a gente deixou de ver? Quanta gente se foi? Quanta gente a vida foi tirada com um estalo de dedos? Será que vale tanto a pena a gente se apegar tanto às coisas materiais? Ficou a pergunta para a gente, né? Você pode dizer assim: mas a gente vive aqui no mundo real. Sim, sim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o seu amor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que ficar passivo às situações, porque Jesus não ignora as nossas necessidades, mas nos convida a confiar que, ao buscarmos Ele em primeiro lugar, podemos descansar, sabendo que Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Amém, meu irmão? Vocês estão com soninho hoje ou não? Não. Portanto, meus irmãos, esse verso chama a nós a confiança
de uma inversão de valores. É difícil isso, mas precisamos praticar isso. Quando Deus ocupa o lugar principal em nossas vidas, a alegria, a paz e o contentamento se tornam consequências naturais e não objetivos a serem perseguidos desesperadamente. Meu irmão, se você busca alegria, se você busca contentamento, inverta o fluxo, busque Deus, se aproximar do Senhor, buscar o Senhor sempre, buscar o Senhor dia a dia, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ponto 2. Para obtermos a alegria acima das circunstâncias, a mente disciplinada, a alegria que supera a ansiedade. Em Filipenses 4, do verso 6 ao 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O medo e a ansiedade corroem a nossa alegria. A palavra de Deus diz para parar, não diz para parar de sentir ansiedade, não é isso. Ele diz assim: mas não estejais ansiosos, não andeis ansiosos com coisa alguma. O medo e a ansiedade corroem a nossa alegria. Corrói a nossa alegria. Eu tive uma circunstância, uma vez na vida, que eu fui tomado de uma ansiedade, de um medo, de uma determinada coisa, descomunal. Eu fiquei paralisado, literalmente paralisado, passei dias assim, paralisado, até que alguém me lembrou das promessas do Senhor, até que alguém me lembrou que Ele é o nosso supridor, que Ele é aquele que nos sustenta, é o Senhor que nos dá vitória. E eu falei: uau, mas eu sabia disso todo o tempo. Pois é, e não praticou. Meu irmão, nós passamos por situações complicadas, e a gente tem medo sim, a gente tem ansiedade sim, porém, a palavra nos diz, quando nós confiamos no Senhor, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor vai cuidar disso, meu irmão. Pare de sentir ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos, significa que embora as emoções como medo possam nos parar e preocupações sejam naturais ao ser humano, não devemos permitir que elas tomem conta do nosso coração. Não vamos deixar a ansiedade e o medo tomar conta do nosso coração. Vamos trocar isso. Vamos fazer um experimento. Em vez de sentir essa ansiedade, vamos trocar pela capacidade de buscar no Senhor as soluções, porque o Senhor já nos deu isso. Paulo fez uma troca inteligente. Ao invés de ansiedade, Paulo deu oração, com gratidão e súplica, com ações de graças. O resultado não é uma solução instantânea, não. Mas a paz que excede a todo entendimento vem. E essa paz é a guarda de segurança que protege sua mente e o seu coração dos ataques do medo e da ansiedade. Em Salmo 55, 22 diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse texto traz uma mensagem profunda de confiança de Davi. Embora ele passasse por situações adversas, que ele expressa suas angústias nesse salmo, diante das dificuldades, ao mesmo tempo ele expressa sua confiança no Senhor, como ele confiava no Senhor, e ele diz no final: o Senhor não permitirá que o justo seja envergonhado, que o justo passe por dificuldades. E às vezes, meus irmãos, a gente aprende com situações que dão errado em nossas vidas. Aliás, toda circunstância traz ensinamento para nós. Entregar as preocupações para o Senhor não significa ignorar os problemas. Não é fazer aquela vista grossa para os problemas. Está na mão de Deus, Deus resolve. Não é isso. Mas é reconhecer que, por mais pesados que sejam os fardos que estão sobre as nossas vidas,
não precisaremos carregar sozinhos, porque Deus está conosco. Amém? Sabe aquele diagnóstico que às vezes vem para as nossas vidas? Meu irmão, você não precisa carregar isso sozinho, porque Deus vai estar conosco. Aquele problema que a gente enfrenta, que às vezes você carrega calado dentro de você, meu irmão, minha irmã, você não precisa sofrer sozinho. Deus está conosco e Ele vai nos ajudar a carregar esse fardo. E vamos sair do outro lado, com alegria, com alegria. Assim como Paulo orienta a transformar a ansiedade em oração, ação de graças, Davi nesse salmo nos lembra que confiar em Deus é o caminho para experimentar a sustentação e a paz. Sustentar e ter paz. A promessa é clara: quem deposita no Senhor os seus cuidados encontra estabilidade e segurança, pois o próprio Deus garante que o justo não será abalado. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. De novo, jamais permitirá que o justo venha a cair. Você crê nisso, meu querido? Amém? Ponto 3. O poder do contentamento. A alegria que vai além do ter ou não ter. Filipenses 4, de 11 a 13, diz o seguinte: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina por meio da sua própria experiência. Isso aconteceu com ele passou por situações boas, ele soube viver. Porém, no verso 12, Paulo diz o seguinte: ele revela que aprendeu o segredo de estar satisfeito em qualquer circunstância, seja passando por necessidade ou desfrutando de abundância. E essa aprendizagem não aconteceu do dia para a noite, foi fruto de enfrentamentos, de desafios, de uma busca constante do Senhor, de estar o tempo todo crendo que o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas, buscando o tempo todo em situações adversas a Ele, o que extrair de conhecimento daquilo. Quando nós estamos em situações problemáticas em nossas vidas, a gente parece que perde o foco. Eu estou falando de experiência própria, a gente perde um pouco do foco daquilo que a gente crê e sabe que é verdade. A gente esquece. Sabe aquela coisa fácil que a gente fala assim: eu já fiz de tudo, agora eu pus na mão do Senhor. Ué, agora já é tarde, né? Eu já fiz de tudo, já pediu para Deus antes orientação, buscou do Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que mostra a verdade em nossas vidas. Buscar a Deus, para ver o que Deus está fazendo. Gente, quando nós buscamos ao Senhor, e você vê a mão de Deus atuando em sua vida, é algo precioso, precioso. Eu e minha esposa, a gente tem falado muito sobre isso, né, de ver o Deus fazendo as coisas, situações específicas, a gente começa a orar, a buscar o Senhor, e aí as coisas acontecem, e você fala assim: uau, acontece mesmo. Deus está no controle. Quando você entrega a Ele os teus caminhos, quando você entrega a Ele suas lutas, quando você chega diante dele e fala: Senhor, eu sou incapaz de ver isso aqui, o Senhor age em sua vida, e você vê a mão de Deus operando em cada momento, em cada situação, em cada circunstância. As circunstâncias se dobram. Eu disse já semana passada que os problemas se curvam diante do Rei dos Reis, as circunstâncias se curvam diante do Senhor, as enfermidades se curvam diante de Deus, porque Ele é maior, Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas, nele estão todas as coisas. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Crê nisso, meu irmão, crê nisso. Não perca a sua fé no Senhor, não perca a sua fé naquele que é o Salvador das nossas vidas, não perca a sua fé naquele que concentra toda a autoridade e poder de Deus em suas vidas, Senhor. É o nosso Senhor absoluto. Jesus, Ele é o nome, esse é o nome acima de todo nome. Somos pressionados no nosso contexto do dia a dia a sempre desejar algo mais, como eu disse no começo, buscar sempre um cargo novo, um bem material, enfim.
Nesse ambiente, o contentamento se torna um verdadeiro desafio, pois exige a capacidade de reconhecer valor e plenitude no presente com aquilo que já possuímos. Mas dizer, eu estou bem aqui, agora, com o que tenho, porque Cristo está comigo, é um ato contracultural. A nossa cultura, o nosso meio, parece que não permite que você ande contra a corrente, que você tenha a satisfação de algumas coisas. E aí eu não estou falando que é aquela coisa de passividade, eu estou dizendo que sim, eu estou bem, o Senhor me trouxe até aqui, eu estou bem. Parece que isso é contra a cultura, parece que você é acomodado. É importante destacar que o contentamento bíblico não significa passividade e conformismo com a mediocridade. Pelo contrário, trata-se de uma confiança ativa na suficiência de Deus. Deus é todo suficiente em nossas vidas. Ele tem um controle. É crer que tanto nos momentos de fartura quanto de escassez, o Senhor está conosco. É crer que enquanto todas as pessoas podem dizer para você assim, olha, está ruim, Deus está conosco. O contentamento é resultado de uma fé madura, de algo que já foi maturado em sua vida, que entende que a felicidade não está condicionada às circunstâncias externas, mas à presença de Cristo em nossas vidas. Isso sim é a fonte da nossa felicidade. Quando no verso 13 traz essa declaração, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma frase usada por Paulo que enche os nossos corações. Por quê? Porque por meio de Cristo, ele possui força interior que enfrenta qualquer situação. Irmãos, quando as situações vêm, as coisas fraquejam. Vocês já passaram por problemas difíceis em sua vida? Eu acho que chegou naquele momento, você fala, eu me sinto fraco. Parece que você não tem mais forças. E parece não, é verdade. Chega uma situação que você se sente fraco. Chegou no fundo do poço. Bateu lá no fundo, a água bateu no nariz, acabou. Só o milagre pode resolver a situação. E é isso, nós vivemos como especialista em milagres. Não sei se você conhece uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é o especialista em milagres, especialista em mudar vidas, especialista em curas, em restauração, em transformação, em mudar a sua vida. É um especialista em tornar o caos algo simétrico, tornar a nossa bagunça da nossa vida numa situação que depois sirva de ensino para a sua vida e para os seus irmãos. Jesus Cristo, esse é a nossa força. Qual o motivo da nossa alegria? De novo, com essa empolgação toda que vocês fizeram aqui, fiquei até emocionado. Mas eu vou perguntar de novo. Qual o motivo da nossa alegria? Qual é a razão da nossa alegria? Ele é o nosso Senhor, você crê nisso? Nome sobre todo nome é o nome de Jesus, a Ele. Ele é a força. Quero com vocês em 3 aplicações práticas, um plano de ação em nossas vidas em cima daquilo que a gente viu. Primeiro, a dica é, pratique o jejum da reclamação. Ué, por que vocês estão rindo? Semana passada eu falei, pare de murmurar. Lembra? Hoje eu vou dizer, experimente iniciar um jejum de reclamação. Daqueles jejum forte. Durante 7 dias. Ou mais. Não reclame. Comprometa-se a não reclamar de coisas que você não tem controle. Eu estou falando para nós, inclusive eu sou nós também, tá? Coisas do tipo, tempo. Você tem controle sobre o tempo? Para de reclamar então, pô. Ai, está frio, ai, está quente, ai, choveu, ai, secou. Para de reclamar. Outra coisa que aí, eu confesso que eu tenho um problema. Para de reclamar do trânsito. Ô, Senhor.
Pare de reclamar do motoqueiro que passou do seu lado. Quem tem carro que apita, aqueles carros que faz um barulho danado, que liga painel, faz um monte de coisa, quando passa motoqueiro, dá um susto, né? Meu carro faz isso, toda vez que passa um motoqueiro do meu lado, ele buzina e liga a câmera do painel para eu ver quem é que está passando. Só pode ser, né? É um tratamento em minha vida, irmão. Eu vou estar nesse jejum aí, 7 dias sem reclamar. Pare de reclamar das pessoas ao seu redor. Você não tem como fazer para elas mudarem. Ora! Embora pareça simples o que eu estou falando, é um exercício que exige muita dedicação e muita fé. Mas é essencial para moldar o nosso caráter. Se a gente não quer ser abalado, que a gente não quer ser ferido da nossa alegria, começa por aqui. Desenvolver bons hábitos de contentamento. Está feliz com o que Deus está fazendo com você. Tiago 1, 2 e 3, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, nos encoraja a considerar as provações como motivo de grande alegria, pois através delas que o nosso caráter é fortalecido. Meu irmão, quando nós abrimos mão da murmuração e escolhemos enxergar os desafios sob a perspectiva do que Deus está trabalhando em nós, a alegria floresce mesmo em meio às dificuldades. Porque é isso, né? Quando você começa a ver, parar de murmurar, de reclamar sobre as condições que você não tem ação, não é um trabalho de Deus na sua vida? Deus colocou uma mulher do meu lado que faz esse papel para mim. Eu começo a falar assim, mas vai mudar alguma coisa? Aí faz de conta que eu não ouço, né? Continuo dirigindo, olho para o lado. Vai mudar alguma coisa? Então para, vai reclamar para quê? Aí eu falei assim, é verdade. Vou até escrever na minha mensagem isso. Não reclame no trânsito. Quem trabalha em Alphaville aqui? Coitado de vocês. De nós, né? De nós. Dá para reclamar no trânsito? Não, dá, né? Você fica... Eu saio de casa, olho para o GPS, aquela faixa vermelha. Aí ele fala, 25 minutos de congestionamento. Tem uns que falam assim, 25 minutos de engarrafamento. Aí você pensa, 25 minutos, eu vou fazer o que nesses 5 minutos? Bom, eu vou ter que ensaiar mesmo para ministrar tal dia, eu vou ficar ouvindo a playlist aqui. Tem uma mensagem lá do Rui que eu não vi ainda, deixa eu baixar aqui para ouvir. Aí tem devocional, olha, está fazendo devocional no carro. Você para, você consegue ler a Bíblia no carro, de tanto que você para no trânsito. Aí você coloca lá a Bíblia para você ouvir. Olha que dica boa. Não é legal? Ninguém gostou da minha dica? É legal. Né? Aí você vai ouvindo, parece que a gente vai ouvindo... Alguém lembra do Gil Gomes aqui, não? Lembra? Gil Gomes só tinha desgraça. Esse dia eu estava reparando que eu gosto muito de ouvir rádio de notícias de manhã, né? Gostava. E aí, eu comecei a reparar que tem uma hora lá que ele só fala de desgraça. A partir das 8h30 da manhã parece que tem o horário da desgraça, né? Tudo que é crime, tudo que é... Aí você escuta o barulho, é tiro, se assusta. Você começa a condicionar sua mente. Eu falei, parou com isso. Vou usar para outra coisa esse tempo. Então tá aí uma dica para a gente fazer. Em vez de desperdiçar energia culpando ou lamentando, você aprenderá a redirecioná-la para encontrar soluções e crescer espiritualmente. Amém, meu irmão? Primeira dica, né? Jejum da reclamação. Segunda dica, o cultivo da gratidão. Combata o esquecimento das bênçãos de Deus. Seja grato por tudo que Deus já fez em sua vida. De novo eu vou usar uma frase da minha mulher. Ela fala assim, a sua vida é a sua Bíblia. Porque de tanta coisa que Deus já fez em sua vida, dá para escrever mais um livro da Bíblia. Para pensar. Para pensar no que Deus já fez para você. Para pensar os momentos que Ele mudou sua vida. Para pensar nas bênçãos. Para pensar nos milagres. E aqui eu vou fazer um desafio para você. Até uma provocação para todo mundo.
Eu sei que tem um monte de gente que gosta de postar coisas nas redes sociais. Isso não é pecado, tá, gente? Não estou falando mal de rede social, porque eu também tenho. Dificilmente eu posto alguma coisa, mas quando eu posto, eu coloco as coisinhas lá de vez em quando. Mas vou fazer assim, começa a condicionar você no final do seu dia. Antigamente a gente tinha o diário, né? No meu tempo de escola, tinha um caderno que a gente passava na classe com 50 perguntas. Aí todo mundo escrevia lá a pergunta. E eu gostava de ser os últimos para ler o que os outros tinham escrito já, né? Para saber da vida dos outros. Mas hoje não tem mais o caderninho. Então, que tal a nossa dica, a minha dica, da gente escrever no final do dia? Tira um tempo, lá, 5 minutinhos. Escreve aquilo que você identificou que foi bênção de Deus na sua vida naquele dia. Escreve lá. Aliás, um desafio maior. Posta nas redes sociais aquilo que você escreveu, do que Deus fez com você naquele dia. Ah, mas não tem um milagre grande assim, né? Não foi assim. Deus não abriu o trânsito na minha frente para eu passar, que nem naquele filme que a gente assistiu na vida de Brian, né? Não lembro mais, enfim. Esqueci, gente, também esqueço. Que o cara entrou assim, o trânsito abriu na frente dele. Né? Não precisa ser assim. Você se alimentou bem nesse dia? Tinha comida na sua mesa para você comer? Você foi e voltou sem salvo do seu trabalho? Você respirou sem enfermidade esse dia? Escreve lá. Deus me abençoou com vida. Deus me abençoou com alegria. Deus me abençoou com minha família maravilhosa. Escreve. Aí eu quero ver você postar. Aí eu vou ler. Posta na rede social as coisas que Deus registra, as bênçãos de Deus em sua vida. Não deixe cair no esquecimento as bênçãos de Deus na minha vida, na sua vida. Eu paro de falar, às vezes, de algumas coisas magníficas que Deus fez em minha vida. E aí, tem uma pessoa que me cutuca e fala assim, tem um monte de gente que não ouviu ainda o que Deus fez em sua vida, então fala de novo. Testifica, testemunha dos milagres do Senhor. Testemunha do suprimento de Deus em sua vida. Testemunha da alegria que Ele colocou. Testemunha da cura, da restauração da sua família. Testemunha, sempre, todos os dias. Não deixe cair no esquecimento as bênçãos de Deus em sua vida. Em Salmo 103, diz assim, bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças, veja que é uma coisa que ele está falando para a alma dele, para o sentimento, para as emoções dele, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, aleluia, nenhum dos benefícios de Deus, nenhuma das bênçãos do Senhor em sua vida, da sua casa, da sua família, no seu filho, no seu trabalho, no seu relacionamento, não se esqueça das bênçãos de Deus. A alegria é a memória da bondade de Deus em nossas vidas. Vou dizer de novo, a alegria é a memória da bondade de Deus em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Alegria, o Senhor nos deixa alegre, ao registrar os seus atos, você constrói uma memória espiritual, você vai colocando aqui na sua mente, que serve como evidência irrefutável contra o desespero nos momentos de crise. Quando os momentos de crise aparecem, e eles aparecem, você vai ter em sua mente a bondade de Deus, vai estar em sua mente tudo aquilo que o Senhor já fez, e você vai falar assim, olha aqui, meu amigo, olha o que Deus fez em minha vida, você é nada perto disso aqui, você é nada. Eu acho que quando a gente tem um problema qualquer, o Rui, por exemplo, tem um testemunho tremendo de Deus na vida dele, é nada esse problema que aparece diante do que Deus já fez na vida dele. Do que já fez na minha vida, é nada as situações que aparecem diante daquilo que Deus já fez em minha vida. E eu tenho certeza que situações que aparecem em sua vida é nada diante do que Deus já fez em sua vida. Basta olhar para você. Faz aí um review da sua vida, dá uma olhadinha no que Deus já fez. E me vem à mente que aquele um hino muito antigo, que dizia assim, conta as bênçãos, conta quantas são, todas, conta todas, eu esqueci a letra, todas de uma vez,
É de ver contente quanto Deus já fez. Meu irmão, conta as bênçãos do Senhor em sua vida. Que tal buscar uma oportunidade para registrar isso em sua vida? Coloca lá naquele seu diário da felicidade. O meu tem um nome, Diário da Felicidade. Coloca lá essas coisas. Deus me lembrou, através de um hino de 1000 e bordoadinha para trás aí, que Ele foi bom em minha vida e eu tenho que contar as bênçãos do Senhor todo dia em minha vida. Amém. Amém. Item 3. A prática da generosidade. Aprenda a vencer o egoísmo e o excesso de foco em você mesmo, abrindo espaço para a generosidade e a verdadeira alegria. Que tal buscar uma oportunidade concreta de servir hoje? O que você pode ajudar a sua comunidade hoje? A igreja que você está? O que você pode fazer para uma pessoa da sua casa? Uma pessoa perto da sua casa? Uma pessoa que você conhece? O que você pode fazer para servir? Observe atentamente a sua volta. Quem precisa de ajuda, de atenção ou cuidado, sem que você espere absolutamente nada em troca? Não é aquele cuidado, eu vou ajudar aquele lá porque ele vai lembrar de mim, lá na frente vai me retribuir alguma coisa. Não, não. É exatamente daquele que não pode te retribuir nada. Vamos buscar isso. Jesus ensinou isso em Atos. A maior felicidade ou alegria, Atos 20, 35, a maior felicidade, a alegria, é em dar do que em receber. Quando você dá um presente para quem você gosta, como é que você fica? Assim? Calado? É assim que você fica? Como é que você fica? Feliz. A gente fica feliz em dar um presente para a pessoa que a gente ama, não é? Às vezes fica mais feliz do que a própria pessoa que recebeu aquilo. Você fala assim, uau, eu comprei uma camisa do São Paulo e vou dar de presente para aquele meu amigo. E ele recebe, mal criado, só porque ele é corintiano, ele não gostou do presente. Há maior prazer em dar do que receber. Brincadeira, claro. Mas olha só, a gente fica feliz em dar. O apóstolo Paulo encontrou alegria mesmo na prisão, pois sabia que a sua situação servia para espalhar o evangelho, dar as boas novas do Senhor para outros. Quando deixamos de olhar apenas para nós mesmos e nos dedicarmos a servir a Deus e ao próximo, experimentamos uma alegria que cresce e se multiplica, pois ela espelha o caráter generoso do próprio Jesus. A alegria do dar espelha o caráter do próprio Jesus em nossas vidas. Amém, meu irmão? Queria convidar você para ficar em pé nesse tempo. A alegria inabalável não é sorte, é fruto do Espírito, cultivado através do foco certo, da mente disciplinada, do contentamento em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não espere a tempestade chegar ou passar para se alegrar. Decida hoje que o seu Senhor é maior do que qualquer circunstância da sua vida. Aleluia! Como Paulo nos ensina em Filipenses, de novo, 4, do verso 4 ao 6, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E fecha da seguinte forma: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aleluia, palavra do Senhor, palavra do Senhor, aleluia. Queria orar com vocês. Pai querido, dá no Senhor a possibilidade, a vontade de sermos sempre gratos a Ti, Senhor. Gratos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Gratos pela minha família. Gratos pelos meus filhos.
gratos pela minha casa, gratos, Senhor, pelo esposo, pela esposa, Senhor, gratos por tudo que o Senhor fez, e acima de tudo, gratos pela graça derramada em nossas vidas, através do sacrifício de cruz de Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não éramos merecedores de tanto amor, Jesus, tanto amor, mas o Senhor achou por bem olhar para cada um de nós, olhar para nós e dizer assim: eu quero você para mim, eu te amo e vou cuidar de você. Olhar para Maria, para o Antônio, para o Roberto, para o Gernando, para cada um que está aqui, e dizer assim: eu quero você para mim, e vou mandar Jesus, meu filho amado, pagar o preço que você deveria pagar, que eu deveria pagar na cruz, porque eu te amo, e eu faço isso em amor a você, porque você é precioso para Deus, meu irmão, minha irmã, você é precioso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, gratos a Ti, obrigado por tudo que o Senhor faz, obrigado por tudo que o Senhor fez, e de antemão te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará em nossas vidas, e bom ainda, em nome de Jesus, amém.